Oi, magias! Bem-vindas de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e o assunto de hoje é: quais são as armadilhas no amor que você está vivendo hoje? Vamos ver aqui as energias, o que está atravancando, o que é armadilha, o que é barreira, empecilho para a área amorosa, tá? Então, para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções número 1, a calcita ótica, número 2, a ponta de quartzo fumê, ou número 3, a fluorita. Vamos começar aqui, calcita ótica. Quais as armadilhas no amor você está vivendo? Nós temos eremita, temperança, sacerdotisa e julgamento. Quais as armadilhas no amor você está vivendo? Dois de espadas, cavaleiro de copas, 6 de paus e 9 de ouros. Bem, esse eremita com 2 de espadas mostra dúvidas, incertezas, caminhos que podem se abrir aí para você, né? Descortinar aí para você ver de forma mais clara que tem caminhos, que tem possibilidades, que tem, sei lá, às vezes ficar ou se separar ou tentar ou desistir, enfim, é como se aqui viesse as encruzilhadas, né, para você. Mas agora você consegue ver esses caminhos e não se deixar levar por sentimentos de dor ou de sofrimento, mas sentimentos que vêm de forma até apaziguada, sabe? Então, assim, tem as armadilhas aqui das dúvidas, porque quando ficamos em dúvidas, muitas vezes a gente fica meio paralisado até decidirmos caminhar, né? Então, no primeiro momento, dúvidas traz uma paralisia, traz uma reflexão demasiada, né? Muita reflexão. E aí é um momento em que você tem de pensar, avaliar quais os caminhos possíveis e o que acontece se você for por um caminho ou por outro, né? E aí esse momento pode trazer angústia. Agora, aqui eu vejo que até você já tem maturidade, consegue enxergar a situação e não se desesperar ou não ficar tão emocionalmente mexido ou mexida diante da situação, diante das dúvidas, diante dos questionamentos que você pode estar fazendo aí com relação a essa parte amorosa, né? Às vezes você fala, não, eu vou dar um tempo de relacionamento amoroso, ou então eu tento mais um pouco, eu invisto mais um pouco, eu busco novas pessoas. Para aqueles que estão juntos, pode ser isso também, eu fico ou não fico aqui, nessa relação. Eu peço mudança ou deixo como está? Eu converso ou não converso, sabe? Então, eu vejo que tem essa questão. Ah, pode ser também, eu dou um novo passo na relação ou não dou? Sabe? Então tem os questionamentos que para alguns poderia trazer certa angústia, mas aqui eu vejo você bem até. Do tipo, eu estou vendo de forma racional os caminhos possíveis, eu sei que vai dar trabalho, eu sei que pode doer, eu sei que pode não ser a coisa mais fácil do mundo mudar ou escolher um caminho específico, mas tudo bem também, sabe? Eu encaro o desafio. Então, assim, num primeiro momento, as armadilhas aqui é como se você estivesse um pouquinho acima, né, num degrau acima dessas armadilhas, porque você consegue ver as coisas, tá refletindo, tá pensando, tá analisando, mas isso não te consome emocionalmente, sabe?
Então tem um equilíbrio aqui, a gente também tem uma temperança com esse cavaleiro de copas, tem um equilíbrio aqui, interno principalmente, a gente tem uma sacerdotisa também, a gente tem uma carta de julgamento, todas essas cartas trazem muito uma energia de voltar para dentro e se perceber, se acalmar, se entender, ainda que você esteja num caos momentâneo, ainda que você esteja vivendo coisas difíceis ou complicadas dentro do relacionamento afetivo, que podem te causar, às vezes, uma ansiedade, não dormir direito, ok, mas é como se você pudesse se autorregular aqui. Então você sabe, assim, opa, peraí, eu tô indo muito aqui na ansiedade, deixa eu voltar, deixa eu me acalmar, deixa eu pensar com mais frieza, ou eu tô fria demais, não, deixa eu botar um pouco de emoção, deixa eu ouvir o meu coração, sabe? Deixa eu ver o que eu tô sentindo. Então você se autorregula aqui nesse processo. Você vai fazendo os ajustes necessários durante o percurso, tanto interno quanto externo. E quando eu falo externo é porque às vezes vem uma demanda externa, né? É o ambiente externo que provoca uma situação. E aí você tem que ter o controle, o autocontrole para lidar com aquilo. E eu vejo você conseguindo se regular quando chega essas informações do externo. Ou quando o externo está difícil, né? O mundo externo está difícil. Então eu estou vendo que você tenta regular, pelo menos internamente, o que você está passando, para você conseguir ter discernimento, conseguir fazer as coisas, conseguir dar os seus passos quando você sentir que é hora de dar. Então é como se vocês estivessem, como eu falei, um degrau acima dessas armadilhas, sabe? É como se você pudesse ver de cima as armadilhas, mas para você fazer o percurso, você não vai fazer o percurso lá em cima, você vai fazer o percurso no caminho dele, que tem as armadilhas. Só que às vezes você se distancia da situação para poder ver com mais clareza. E aí temos uma temperança com o cavaleiro de copas aqui, me falando que se você tem um companheiro ou uma companheira neste momento, pode ser sim que essa pessoa esteja colocando as barreiras, as limitações, as armadilhas no campo afetivo. Pode ser aqui uma pessoa que, por exemplo, fala, mas não cumpre, ou então uma pessoa que exige emocionalmente de você em algum nível, até mesmo uma pessoa que poderia manipular de certa maneira, né? Não vamos botar peso a mais nessa palavra, mas ela poderia sim manipular uma situação a favor dela. Pode ter aqui um egoísmo, pode ter um egocentrismo também, uma individualidade exacerbada, tipo, a questão tá comigo, se volte pra mim e, né, meio que viva aqui em função de mim, assim, então tem que ter um cuidado. Pode ser a pessoa aqui colocando limitações e as barreiras, mas é como se você também transcendesse isso, você também percebesse, não, essa pessoa tá fazendo isso aí, ó, por causa de ego, tá fazendo isso por causa de maturidade, tá fazendo isso por causa de responsabilidade, né? Uma personalidade mais difícil, você consegue reconhecer o padrão aqui. Para aqueles que não estão se relacionando neste momento, eu vejo que é possível que as barreiras aqui do campo afetivo também tenham a ver com terceiros, né? Que você se envolva. Terceiros que você encontra e quando vê parece que você está repetindo um padrão. Ou terceiros que não querem se comprometer, ou terceiros que não querem ter responsabilidade afetiva, terceiros que não estão preparados para o envolvimento mais profundo, né, mais duradouro. Então, é possível que você esteja encontrando pessoas que elas colocam a barreira. Você quer se abrir, você quer se relacionar, você quer ter o relacionamento da forma que você almeja, imagina. E aí a pessoa coloca as limitações, não se permite, não se abre para ver com os seus olhos. Aqui é até possível você ver com os olhos da pessoa, compreender e tal, né? Porque temos uma temperança. Então você pode ponderar e falar, não, tá, mas faz sentido a pessoa ser assim, faz sentido pela história dela. Faz sentido, ela me avisou antes, sabe? Ela foi responsável comigo nesse sentido, ela já falou ao que veio. Eu que quis ficar. Mas assim, ainda assim, esse tipo de facilidade que às vezes você pode dar para o outro muitas vezes não abre os olhos como você abre. Não facilita para você também, né? Então, é importante observar o padrão, assim. Você faz o quê? É você que acaba aceitando a condição que o outro impõe ou você, às vezes, não necessariamente se condiciona pelo outro, mas você também não se coloca, não coloca o seu condicionamento, suas condições na mesa, entendeu? Só vai vivendo, tipo, tá bom, a gente se conheceu, vamos só vivendo e depois a gente decide, mas isso às vezes é não colocar um limite em alguém que só vai vivendo, mas nunca vai querer o comprometimento, sabe? E aí é importante falar, opa, tá demorando muito aqui, eu quero um relacionamento, você não pode me dar, então eu não vou
despender energia, né, gastar energia num relacionamento que o outro não vai querer caminhar junto, porque quer que seja de um jeito mais casual, qualquer coisa assim. Então eu vou procurar a galera da minha turma, tipo, eu vou procurar a minha turma, né, no caso. Eu vou procurar a minha turma, eu vou procurar quem tá querendo se relacionar legal, sabe? Quem tá aberto, quem tá disponível pra relação. E isso aqui também, eu falei turma porque me veio até questões de, às vezes, amizade, sabe? Não falo pra terminar amizades, nada disso, mas é reconhecer quem, é reconhecer quem pode te dar o quê, quem pode trocar com você. Às vezes a pessoa não pode te dar o que você quer, mas o que ela te oferece é legal, então você vai continuar ali na amizade, você vai continuar na relação, entendeu? Então é saber categorizar, é saber separar quem é quem e o que você pode viver com cada um, o que cada um pode entregar. Entregar no sentido de troca, né? Não de dar coisas, e não é relacionamento de barganha que eu tô falando. É entregar em troca, o que você pode dar pro outro, o que o outro pode te dar. E você se ajusta aí nisso, né? Temos uma sacerdotisa e um paus, um 6 de paus. Aqui me fala que essas armadilhas estão para terminar os relacionamentos. A gente tem um julgamento também, trazendo uma liberação kármica aqui para o futuro com esse 9 de ouros. Então, assim, essas armadilhas, essas questões que às vezes falam, nossa, parece que sempre é puxado, sempre é demorado, né, para mim, está prestes a terminar. Tem liberação aqui para você, tem libertação aqui para você. Você consegue o que você deseja dentro do campo afetivo mais para frente, tá? É realmente um ciclo que você tá passando, mas você tá tão amadurecida ou amadurecido com esse eremita e com essa temperança, que é como se você já estivesse realmente no fim da jornada. É como se você já estivesse compreendendo, entendendo a situação e por isso mesmo, logo mais, vem a libertação disso. Vem pessoas mais sintonizadas com você, você também mais consciente do que você quer e agindo de acordo com a sua consciência, né? Agindo de acordo com o seu propósito, o seu objetivo dentro do campo amoroso. Você não vai se demorar aonde a pessoa não te entrega uma responsabilidade, não te entrega um companheirismo, não te entrega um comprometimento de querer fazer com que a relação ande para frente, sabe? Então aqui eu vejo você já conseguindo cortar esses vínculos quando percebe que não tem muito para onde ir. Porque é fase de vida, cada um tá numa fase de vida. E às vezes aquela pessoa lá realmente não tem condições de se responsabilizar por um relacionamento mais profundo. Né? Ela vai ficar ali na superfície mesmo, porque é a fase dela. E aí quando você reconhece que a fase é do outro e não a sua, você vai em busca daquilo que tem sentido e tem a ver com a sua fase, com o que você quer. Então isso está vindo aqui para o futuro, tá? A gente tem um julgamento com o 9 de ouros, mostrando muito essa parte também. Assim, você já caminhou bastante, você já fez muitas conexões de informação sobre você, sobre o outro, sobre o mundo, sabe? É como se você já tivesse aqui montado seu quebra-cabeça em algum nível, pelo menos parte desse quebra-cabeça, e por isso mesmo você já pode caminhar mais livre, mais solto, mais solta, sabe? Pode caminhar com menos peso, com menos bagagem dessa situação amorosa e afetiva. Aqui, esse julgamento fala que ainda leva um tempo, tá? Não é assim amanhã, não é tão rápido quanto você poderia desejar. Mas esse tempo é um tempo de profundo amadurecimento, profundo entendimento sobre si próprio ou si própria, profunda compreensão de quem você é, de como você quer se relacionar, do que você tem que melhorar também nos seus relacionamentos. Então é muito benéfico para você esse tempo. É como se te decantasse, é como te lapidasse, sabe? É como se, sabe aquela história do vinho, que ele fica lá decantando e tudo. Quanto mais velho, mais interessante, mais rico, né? De sabor, de experiência também que o vinho proporciona. Então é como se fosse isso, você fosse ficar mais bem decantado, decantada, lapidado, lapidada, para poder de fato se abrir para um relacionamento que seja mais saudável, mais sustentável. Porque temos 9 de ouros aqui, né? Que é aproveitar dos seus recursos, aproveitar de todo o merecimento que você teve ao longo desse caminho. Merecimento, assim, porque você fez um trabalho interno, entendeu? Então você tem aqui o merecimento de agora poder viver
situações mais ajustadas com a sua energia, porque você sabe qual é a sua energia, entende? Quando você não tem muita noção do que você quer, de quem você é, das suas questões, das suas dificuldades e tudo, você meio que vai vivendo assim, ao que a vida vai te trazendo, sabe? É sintonia, é claro que é sintonia, mas você meio que vai atraindo as coisas, vai vivendo as coisas sem entender muito por que é assim e vai batendo cabeça até você compreender e falar, nossa, eu precisei me transformar, eu precisei fazer uma mudança interna para poder enxergar as situações e colocar limites quando tem que colocar, ou viver as situações quando eu tenho que viver, sem me sabotar, entende? Então eu tô vendo aqui que você tem essa compreensão agora. A partir desse momento aqui para frente, você vai ter essa compreensão e aí você vai fazer conexões mais alinhadas com a sua essência. E aí, por isso, ter um relacionamento mais saudável, mais sustentável, mais de acordo com a sua verdade. E o que é ótimo, né? Muito boa a leitura. Bom, finalizo aqui para você, grupo de número 1 na leitura. Se você gostou, curta, comente, compartilhe também este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal para receber mais vídeos, tá bom? E a gente se vê na próxima. Grupo de número 2, ponta de quartzo fumê. Vamos ver aqui quais as armadilhas no amor você está vivendo. Quais são as barreiras, empecilhos. Seis de copas, 7 de espadas, rainha de ouros e pajem de espadas. Quais as armadilhas no amor você está vivendo? Imperatriz, o mago, temperança e o imperador. Bom, aqui de cara sai questões do passado, de um relacionamento afetivo que você teve no passado, ou então relacionamento com a mãe. Então você identifique seu caso, porque, por exemplo, pode ser que todos os relacionamentos que você já teve afetivos, eles tiveram questões que se repetiram e que pode ter tido influência ali da infância, da relação com a mãe, ou da não relação com a mãe, né? Onde te faltou ali o cuidado materno, e aí você acabou refletindo essa falta, essa questão mais delicada com relação à sua mãe, ou com uma figura materna, não necessariamente a mãe progenitora, né, a que te gerou, mas alguém que entra na figura de mãe, e aí você acabou colocando essas vivências num modo de padrão em que foi repetido em outros relacionamentos, só que aí do âmbito amoroso. Para quem não se relacionou, aí coloca dentro do entendimento da sua relação com a figura materna, tá? Mas aqui tem essas questões do passado, da infância, com relação à mãe. E é como se nas relações você buscasse essa mãe, o reconhecimento, ou buscasse o carinho, o afeto pelo parceiro ou pela parceira, mas tentando trazer aqui a energia da mãe, ou dessa figura materna, tá? Ou do seu ideal de mãe, que talvez não foi correspondido pela sua mãe, e aí você vai em busca disso nas parcerias afetivas, ok? Então tem aqui as armadilhas, que pode ser que muitas vezes você entra nessas faltas e projeta essas faltas em quem você se relaciona amorosamente, tá?
Temos um mago com 7 de espadas aqui, que é interessante porque é como se você entrasse... É interessante o duelo aqui entre princípio feminino e princípio masculino aqui presente, sabe? Temos imperatriz, mago, a temperança e o imperador. Na figura, a temperança, né, na figura feminina. Então é como se tivesse um duelo aqui entre princípio masculino e princípio feminino. O que tem a ver isso, né? Qual é a relação de princípio que sai aqui? É que muitas vezes você pode sentir uma dúvida ou a sua alma pode puxar para um lado, puxar para o outro, só que são processos inconscientes, porque a gente pode também ir para um lado e para o outro da energia masculina e da energia feminina de forma consciente, do tipo, eu entendo que esse momento, essa fase, eu tenho que ser mais energia masculina, então eu vou me vestir do arquétipo masculino. Tem outra fase aqui que eu preciso ser energia mais feminina do que masculina, então eu vou me vestir com a roupagem da energia feminina. Isso de forma consciente a gente pode fazer. A gente vai avaliando, vai traçando estratégias para viver a vida. Todo mundo faz estratégia para viver a vida, sabe? Até a estratégia da não estratégia é uma estratégia, entendeu? Então, assim, a gente vai caminhando entre os polos, entre luz e sombra. Princípio feminino, princípio masculino. Ação e emoção. A gente vai transitando entre os polos, porque é a lei universal. Os polos existem, sabe? A gente entende o frio porque a gente já viveu o calor. Então a gente compara, a gente sabe, tá, isso aqui é frio, eu tô me arrepiando porque é frio, eu não me arrepio no calor. Então a gente vai percebendo o tom do ambiente e vai se adaptando àquele tom. Só que muitas vezes a gente também age de forma inconsciente. Só que agir de forma inconsciente muitas vezes leva a um se dividir, a uma ruptura, porque você não entende de onde está vindo aquilo. Você não entende porque você está em busca da mãe. Você não entende porque que você procura aquele acolhimento, porque aí você tem que fazer uma investigação interna para entender o que faltou, o que foi lá no passado, qual é a raiz dessa história que desencadeou essas emoções, essas necessidades, essas projeções, as expectativas, entende? E aí, por vezes aqui, você acaba na procura do feminino, da energia feminina na sua vida. Você tem as duas energias, tá? Mas de forma inconsciente você pode procurar aqui no parceiro ou na parceira a energia feminina. E para você, em busca da energia feminina, você fica mais na energia masculina. Porque aí sim se compensa, né? Compensa as duas energias. Pensa num pêndulo. Quando você está muito nos extremos, você está num campo de percepção das coisas. Quando você chega no meio, o pêndulo está parado no meio, é como se o pêndulo pudesse experimentar um pouquinho de cada lado, né? Porque ele não está no extremo, ele está um pouco no meio. Então ele consegue experimentar tanto a energia masculina quanto a energia feminina. Então aqui, às vezes, eu tenho a impressão de que esse pêndulo, a gente só entende ele quando a gente vive nos extremos de fato. E quando a gente vive o extremo é que a gente compreende o outro lado, assim. Mas é interessante voltar para o meio, porque é no meio que você fala, não, eu já tenho experiência adquirida de vida, então eu não preciso ficar tanto no princípio masculino, sabe? Eu também posso ser princípio feminino, eu também posso ser essa mãe que me falta, eu posso ser a minha mãe, no sentido simbólico, né? No sentido de eu me nutrir, não me nutriram, mas eu vou me nutrir. Eu não preciso que o outro me nutra, entendeu? Eventualmente, ok, o outro te nutrir, tá tudo bem também, mas quanto que você consegue se nutrir e ficar bem se nutrindo, porque às vezes não vai ter o outro que vai te nutrir. Entendeu? Às vezes o outro não vai estar disponível para te nutrir. Mas aí se você já se nutre, você já fica bem, sabe? E aí, indo pro princípio masculino, que muitas vezes você coloca esse princípio masculino mais pra frente, para poder tentar ali viver os extremos, entender e equalizar a situação e voltar pro meio, esse princípio masculino, ele sai muito à busca. E exige, pede, quer. E vai à busca e vai procurando. Às vezes você não pede necessariamente, às vezes você não é tão explícito ou explícita em pedir. Mas você inconscientemente e de forma até silenciosa está à procura disso. E aí você vai atrás, você corre atrás, você tenta, você liga, você pede, você, né, assim, pede não no sentido tão explícito, mas você faz movimentos que parece que você está pedindo. Que você fala, olha, eu preciso de nutrição, ou eu preciso resgatar essa mãe que não me viu, eu preciso desse reconhecimento aqui. Só que de forma inconsciente, tudo isso que eu tô falando não é tão nítido e tão claro, tá?
mas que vale a investigação terapêutica para entender da onde vem, o que dói, aonde dói, quais são as ferramentas que você tem para você se nutrir, para você ser essa mãe, para você também ser esse pai, né? Para você ser tanto a energia masculina quanto a energia feminina simbólica, sabe? Então você tem dos dois, você usa das ferramentas aqui disponíveis, você consegue se administrar e saber viver um relacionamento em que às vezes não vai ser sempre o outro que vai te salvar, ou o outro que vai resolver suas coisas, ou o outro que vai te resgatar, né? Porque é muito isso, às vezes a criança ela não sabe como viver a vida, então ela precisa de pai e mãe para orientar, até ela conseguir ter o seu próprio discernimento e viver a vida dela, de acordo com a sua consciência. Mas no primeiro momento, quem ensina e quem educa são os pais, né? É pai e mãe. Então, é como se aqui você talvez procurasse essa pessoa que te guiasse, que te mostrasse, que fosse, né, esse ideal. E isso, gente, é a coisa mais normal, porque enquanto seres humanos encarnados no mundo, a maioria ainda vibra nessa posição aqui. A maioria, tá? A maioria. Nós somos crianças espirituais na visão espiritualista. Nós somos crianças espirituais buscando Salvador. Não à toa a gente tem tantas religiões, a gente tem os mitos em que seres divinos nos salvam, seres divinos tiram a gente da miséria, da loucura, da pobreza, tiram a gente de lugares sombrios, entendeu? Então a gente fica esperando mesmo esse Salvador. Isso está no nosso inconsciente coletivo. A gente busca isso lá fora. Porque somos crianças espirituais, então assim, tá tudo bem, sabe? Não tem que ter um peso maior essa informação, não. Porque tá todo mundo no mesmo barco. Se estamos encarnados, somos farinha do mesmo saco. com leves diferenças, né? Assim, cada um tá num nível evolutivo aqui, mas não tem como a gente saber quem é mais, quem é menos. Mas a gente tá todo mundo no mesmo barco. No sentido planeta, tá? Porque eu sei que tem gente que materialmente não tá no mesmo barco, né? Materialmente tem gente que tá de iate, com 3 andares. E tem gente que tá no barquinho. Materialmente, agora eu tô falando espiritualmente. Espiritualmente, todo mundo tá encarnado no planeta Terra. Então todo mundo participa da mesma energia. Participa do mesmo inconsciente coletivo, tá? Então sabe fazer essa diferença aí que eu falei, né? Eu não tô aqui falando assim, porque, sei lá, que eu falei que as pessoas buscam Salvador para tirarem elas da pobreza. Eu não tô falando pobreza monetária, pobreza financeira, eu tô falando de pobreza espiritual, sabe? Aquela pessoa que vai resolver como um passe de mágica a nossa vida e nos levar aos céus. Tô falando nesse contexto, tá? Então, assim, isso a gente vive no macro. Eu tô falando que o macro se materializa no micro. Então, no micro, nas nossas relações, a gente também procura esse tipo de companheiro ou companheira que vai nos salvar. Não é todo mundo, tem gente que já está entendendo essas dinâmicas e está mudando isso. Mas, em algum nível, é preciso fazer ainda mais trabalho aqui, tá? Porque tem coisas escondidas com esse 7 de espadas. Tem situações que você pode não perceber porque realmente está ali no inconsciente individual, mas que repete as histórias do nosso inconsciente coletivo, entende? Nós temos uma temperança com rainha de ouros aqui e um rei de ouros, um imperador com pajem de espadas. O que me vem é que você já tem algum tipo de percepção das armadilhas que você pode viver, você já sabe, pode ter a ver com isso. Você já consegue até nomear. Você pode falar, não, isso aqui foi falta mesmo, eu senti falta disso na minha infância, eu senti falta disso na minha vida, e é por isso que eu fico insegura, eu tenho essas dificuldades na relação, eu sinto que às vezes estou travado ou estou travada na situação amorosa. Então você já consegue reconhecer muita coisa, já é um passo, isso é muito bom, né? Agora é pegar essa rainha de ouros e trabalhar as ferramentas para você ir se dissipando dos pesos desnecessários, de bagagem desnecessária. Como eu posso explicar isso? É porque, por exemplo, você vai fazer uma viagem. E tem gente que para fazer a viagem quer levar tudo. Eu vou passar 10 dias numa pousada e eu vou de carro. E como o carro tem um porta-mala que é só meu,
tudo. Vou levar travesseiro, vou levar colchão, colchão não, edredom, eu vou levar roupas, e aí eu preciso levar várias roupas, porque eu não sei, vai que meu humor muda, e aí eu vou e vou querer usar uma outra roupa, eu não sei, vai que faz um frio, vai que faz um calor, e eu não tô esperando por essas mudanças de temperatura. Vou levar livros, porque vou ter tempo livre, né? Então acho que eu vou ler. Vou levar computador também. Vou levar jogos. Aí você vai botando um monte de coisa dentro do carro, de tudo que você pode talvez querer e não vai ter lá, porque lá não é a sua casa. E a gente faz isso com as nossas bagagens emocionais e de padrões e de comportamento. A gente vai carregando e vai confirmando, assim, tipo, é importante eu levar isso, é importante eu levar isso, é importante eu levar isso, para as nossas relações, sabe? Então, aqui é identificar qual é o peso morto, sabe? É falar assim, não, eu não quero ler nada, eu quero ir pra praia e ficar queimando igual sei lá, igual um camarão assim na praia, eu vou ficar, não quero fazer nada, nada, não vou levar livro. Não, não quero, sei lá, não vou levar edredom, tipo, eu vou me adaptar ao que tem, sabe? Não vou levar comida, porque eu vou comprar comida lá, sacou? Então, assim, é ver, né? Não tô falando que tem que ser assim toda viagem, mas é ver o que você pode talvez fazer de diferente para ter experiências diferentes também, sabe? Às vezes você vai e fala, não, eu vou levar comida pra, sei lá, eu tenho condições financeiras, eu poderia comer à noite, mas eu vou levar comida pra caso eu não queira sair e aí eu ter o que comer. Mas às vezes você saindo lá é estimular uma experiência nova, sabe? Ao invés de você comer em casa à noite e não sair e tudo, sendo que você tem condições para sair, não, eu vou me aventurar pela cidade, eu vou conhecer um restaurante novo, sabe? Vou provar uma comida diferente. É nesse sentido. Então, assim, é desfazer de bagagens que são pesos mortos, de bagagens que não estão te levando para frente, de bagagem que mais te atrasa, que cria bloqueio, que cria armadilha para você entrar. Entende? Então é fazer essa averiguação, porque a Rainha de Ouros, ela é muito consciente de quem ela é e ela é abundante, mas ela não é abundante de coisas. Ela é abundante, não é abundante de emoções negativas ou de emoções que te levem para baixo. Ela é abundante num sentido de vibração alta, seja material, seja espiritual, seja emocional e mental. Ela na luz aqui, ela está na luz aqui, é o convite para você fazer esse desprendimento de coisas que não te trazem a abundância realmente significativa. Porque a sua bagagem pode estar abundante de coisas que não te levam para um caminho mais satisfatório no campo afetivo, sabe? Pode ser que você leve tanta coisa e você chega lá na viagem e você não aproveita direito. Porque você tem que se preocupar com muita coisa. Porque você fica olhando para aquela bagagem e perdendo tempo com aquela bagagem, sendo que às vezes era só questão de botar uma roupinha qualquer e ir curtir a vida. Não é ficar pensando em roupa, sabe? Não é ficar pensando em nada. Entenda, gente, eu tô falando aqui de uma maneira simbólica, tá? Porque, por exemplo, eu mesmo amo pensar em roupa. Eu amo moda. Então, assim, se eu for pra um lugar, eu não me importo de ficar pensando em roupa, não. Eu gosto, sabe? Eu sinto que eu expresso melhor a minha personalidade através do vestuário. Então, é algo que eu não abriria a mão, mas talvez eu abriria a mão de levar 1 milhão de livros, porque às vezes é isso, eu quero ler tudo, quero consumir tudo, mas eu não vou querer, eu vou querer só descansar a cabeça, sabe? Sem pensar em nada. Entendeu? Então, cada um veja aí qual é a sua bagagem que você pode falar, eu não vou levar isso para a próxima relação, entendeu? Eu não vou levar isso para minha próxima viagem, sabe? Porque eu já vi que eu não pego no livro, eu já vi que eu não faço aquilo, e aí eu tô levando à toa, entendeu? E aí a gente tem o imperador com um pajem de espadas. Aqui me fala é interessante também cuidar das armadilhas da mente e do ego, tá? Porque o imperador, muitas vezes, ele tem certezas muito bem solidificadas das coisas da vida, sabe? Tem certeza para tudo, tem verdade para tudo, tem certeza para tudo. Eu sei a minha verdade, isso aqui que é a verdade, isso aqui não é verdade não. Eu tenho certeza disso, isso aqui tá errado, sabe? O imperador pode ser muito assim, muito autoritário, muito no sentido de saber o que é certo e o que é errado. E é pela lei dele que ele sabe o que é certo e errado, saca? Então aqui é ter cuidado com essas armadilhas também. No sentido de se dê o direito à dúvida,
né? Então aqui, nesse caso aqui da viagem que eu falei, às vezes você fala, não, é tão importante eu levar essa bagagem aqui para a próxima viagem, é muito importante, sabe? E aí, às vezes, se deu direito à dúvida, fala, será que é importante mesmo? Será que isso aqui é relevante eu levar? Esse medo eu tenho que levar? Eu tenho que projetar esse medo, eu tenho que projetar essa insegurança? Eu tenho que ser desconfiada ou desconfiado de todo mundo? Eu não posso me abrir logo de cara? Será? Será? Porque às vezes a gente faz isso de forma para nos proteger, e é super compreensível, porque é natural o ser humano querer se proteger. Mas pode ficar de forma muito extrema e a gente não viver as coisas e não dar abertura para as pessoas e para ter relações que poderiam se transformar num nível e ser tão prazeroso viver aquilo que a gente já corta logo de cara e fala, não, eu não vou dar certo com essa pessoa, não vai rolar, não vai acontecer. Não, essa pessoa está trazendo muita dificuldade para minha vida, sabe? Isso aqui eu tenho que cortar logo. Calma, se coloque um pouco mais na visão do outro. Só para efeitos de reflexão, você não precisa ser o outro, você não precisa acreditar e confiar e fazer tudo que o outro quer, ou manda, ou pede, sabe? Ou concordar com tudo que a pessoa fala. Não, mas é só pela experimentação de se olhar através do olhar do outro. O outro fala assim, olha, em relacionamento eu gosto de, sei lá, começar devagar. E você pode querer as coisas mais rápido. Você fala, então deixa eu experimentar, ser mais devagar, deixa eu ver como é que vai ser pra mim. Né? Eu me conheço, eu sei que eu gosto de coisas rápidas, mas e se com essa pessoa eu for devagar e for bem legal? Se com essa pessoa eu conseguir me enxergar de formas diferentes e até mesmo ver que eu posso ser diferente, né? Não é se forçar a fazer, mas é como se você tivesse aqui um espírito do estudante, o espírito daquela pessoa que está conhecendo o mundo agora, está aprendendo agora e vai aprender pelos ensinamentos do outro, por como o outro quer dançar a dança, sabe? E aí você se testa, sem compromisso, não é para você também fazer isso querendo que o outro fique com você, né? O outro se relacione da forma que você quer. Mas é ter esse olhar meio de gente nova que está experimentando a vida agora e quer conhecer pela experiência, sabe? Que se empolga por uma coisa nova. Peraí, deixa eu me ver de forma diferente, sabe? É como se você pegasse aqui um livro e fosse ler ele pela primeira vez. Você não sabe o que vai vir. Você não sabe o que esperar da história. Então vai curtindo a história, sabe? Vai vivendo aqui a história. Sem já ter julgamento, sem já achar que, eu sei o que tem que ser, como tinha que ser essa história aqui, e não tá indo para aquele caminho, então eu não quero mais ler o livro. Não, vai curtindo, vai tendo a experiência. No final da experiência você fala, gostei, não gostei, entendeu? Do livro. Não é parar o livro no meio, porque você não tá gostando o rumo que tá levando, sabe? Porque às vezes isso tem questão de rigidez, assim. Tem uma questão interna de rigidez que você fala, não, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, então eu paro pelo meio. Então essa pode também ser uma armadilha que você pode acabar colocando nas relações, tá? Muito de querer controlar como vai se dar a relação. Só que cada pessoa é única, então cada relação também vai ser única, porque aí vai ser a junção de dois ou de mais que vão determinar o ritmo, a dinâmica da relação. Então, as relações só repetem padrões porque a gente pode se cristalizar em um padrão. E o outro também já pode ter vindo cristalizado de um padrão. Mas os padrões podem ser mudados, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe também este vídeo com mais pessoas e veja se você está inscrito ou inscrita no canal para acompanhar mais vídeos, tá certo? Então, até a próxima! Grupo de número 3, a Fluorita. Quais as armadilhas no amor você está vivendo? Temperança, o diabo, justiça e a carta da lua. Quais as armadilhas no amor você está vivendo? Sete de espadas, morte, rei de ouros e 9 de ouros.
Bom, ahn, o que temos é o seguinte. Temperança com 7 de espadas. Aqui já logo de cara sai que você já tem um caminho percorrido de amadurecimento, o que é muito bom. Então é como se aqui você tivesse consciente das armadilhas que você já pode estar vivendo e inclusive não só consciente assim, eu sei que eu tenho isso aqui com essa pessoa. Se você estiver vivendo agora com alguém, é como se você estivesse consciente da relação, mas não só da relação. Você está consciente do todo, assim, de quem você foi nos seus relacionamentos. Caso você não esteja se relacionando, é como se você já estivesse consciente de si no todo, sabe? Não numa parte específica, porque eu tô vendo assim muito com essa carta da justiça aqui, né? E lua, é como se você já tivesse um bom entendimento, não só de relacionamento afetivo, mas até de outras relações que você sabe que você pode acabar reproduzindo na relação afetiva, sabe? Então tem um grau de percepção aqui já muito elevado. Você já está muito consciente, o que é favorável para você. As armadilhas estão aí, mas elas é como se elas não te dominassem a tal ponto que você se sente assim, sem chão, tá? Ou fica abalado ou abalada emocionalmente, assim, de forma grandiosa, sabe? E aí temos essa temperança com o 7 de espadas, o 6 de espadas, que traz especificamente uma situação em que muitas vezes você já tem a consciência, mas é dolorido, é doído ver, ou cair no mesmo erro, ou é desconfortável, né? Então muitas vezes você acaba traçando estratégias de fuga para não lidar naquele momento, ou então para não lidar da forma que vem, tipo, chegou aqui, eu tô reparando, eu tô percebendo que eu tô caindo num padrão, numa armadilha, numa barreira, e aí você acaba falando, depois eu lido com isso, sabe? Tipo, pra evitar a dor, depois eu lido com isso. Então pode ser que às vezes você entre nesse lugar de fuga, não é que você não quer olhar, você até já está vendo, mas você não quer ter o trabalho, sabe? Ou ter que lidar com as mudanças que vão envolver essa situação, sabe? Então tem aqui uma armadilha interna, não só as externas, mas porque tem a externa, né, com o diabo e a morte, não tem só a armadilha externa, mas tem a armadilha interna de às vezes você sabotar o processo da mudança, porque é difícil mudar. E eu entendo, porque é difícil mudar. A gente, enquanto seres humanos, nós queremos manter ali o mínimo de esforço, porque fomos condicionados assim, sabe? Quando a gente para de caçar e começa a fazer a nossa própria, a gente começa a se firmar no local e começa a cuidar da terra e começa a criar ferramentas para ficar mais fácil a vida, a gente vai querendo o mínimo de esforço, sabe? Então a gente não tem mais que viver naquele sistema de alerta, porque a qualquer momento posso morrer, entendeu? Eu já tenho aqui condições para viver bem. Então a gente acabou se acomodando no processo em algum nível. E aí aqui eu vejo que o seu processo particular, muitas vezes você pode falar, mas é difícil. Tá, eu vou tentar só um pouco, mas sabe, não querer talvez lidar tão de forma ativa para mudança. Né? Às vezes você se empolga, claro, a gente tem motivação, às vezes a gente se empolga e fala, não, agora vai. Passa uma semana e você vê lá caindo no mesmo erro, entendeu? Então, ou na mesma dificuldade. Às vezes não é um erro específico, mas é uma dificuldade. Então, assim, esse 6 de espadas fala isso. Tem armadilha aqui interna sua de, às vezes, não querer lidar com a situação. Às vezes, querer fugir da situação. Temos uma carta do diabo com a carta da morte pedindo transformações a nível de convivência com certas pessoas. Então, tem o fator externo aqui, que pode trazer as armadilhas para você no amor, tá? E aí identifica pessoas que você convive, pessoas que você conta suas histórias, as pessoas que te dão apoio. Às vezes elas não estão de fato te dando apoio. Às vezes elas estão talvez se esqueci a palavra, me fugiu a palavra, mas é como se elas até se regozijassem com dificuldades ou com atritos, por exemplo, é como se aqui a pessoa falasse, nossa,
às vezes na internet a gente olha a vida da pessoa e fala, parece que tá tudo bem, né? A pessoa tá sempre legal, feliz, sorrindo e tal. E aí quando a pessoa sabe que não tá tudo bem assim, no campo afetivo, que você tá batendo cabeça, seja com uma pessoa ou sozinho ou sozinha, a pessoa fala, tá vendo? Fica aí fingindo, fica aí não sei o quê. Então é como se a pessoa também sentisse até um certo prazer, não sei se posso falar assim, mas tem um certo prazer em ver que não é tão fácil assim não, sabe? Eu não tô tão por baixo, sabe? Minha vida não tá tão por baixo. Olha só o que a pessoa tá passando. Então tem isso também, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas até querem nos ajudar ou até vão dar conselhos legais pra gente, mas elas no fundo estão até assim satisfeitas da dificuldade que você possa estar passando, porque aí você iguala as pessoas, né? Tipo, todo mundo tem dificuldade, certo? O problema é que às vezes a gente acha que as pessoas não têm dificuldades. E quando a gente se depara com pessoas tendo dificuldade, igual a gente, ser humano normal, que vai ter os perrengues da vida normal, alguns vão com uma satisfação, do tipo, ai, que bom, tipo, não sou só eu que tô ruim, sabe? Então aqui tem um sentimentozinho assim meio rasteiro, entendeu? Mesmo que, por vezes, pessoas podem ser muito lúcidas ao dar conselhos maravilhosos pra gente. Mesmo as pessoas também tendo suas dificuldades, elas podem ter uma lucidez tamanha que a gente não estava vendo e nos ajudou. Mas por trás tinha um sentimento ali, assim, meio rasteiro mesmo. Então, aqui, tome cuidado. Não tô falando pra você se separar, pra você criticar, pra você brigar, pra você chamar a pessoa pra uma conversa, né? Amigos, familiares, que seja. Não é isso, mas é identificar quem você pode realmente contar. Porque podem aqui terceiros colocar barreiras, armadilhas que te sabotam, tá? Pode ser também envolvendo aqui pessoas que têm relacionamento afetivo. Hoje pode ser terceiros, tipo, pessoas querendo levar para o mau caminho seu parceiro ou sua parceira, né? Querendo insinuar coisas, querendo flertar, querendo de alguma forma minar a relação também. Mas muito cuidado, eu não estou falando aqui que está tendo traição. Estou falando que podem ter pessoas com terceiras intenções, certo? Então, com muita calma, com muita cautela, é chamar o parceiro ou a parceira para uma conversa aberta e franca. Se é isso mesmo, porque vai ter caso aqui que não é isso. Vai ter caso aqui que é tipo familiar, é gente, é amigo, que fica também colocando mais pilha, onde não é pra ficar tendo pilha, entendeu? Que pode até rolar separações, pode rolar brigas, desavenças, desacordos, certo? Então, assim, é ter cuidado com isso, mas de forma sadia, também não é pra pirar, tá? Temos aqui justiça com rei de ouros, me falando da importância da ação, né? De uma ação racional, lógica, equilibrada. Por isso que eu falo, as conversas têm que estar num nível de vamos buscar soluções para o que não tá legal. Não é brigar, não é apontar dedo, não é jogar na cara. Eu sei que às vezes na hora da raiva isso acontece, mas assim, é tentar evitar isso. Porque isso pode gerar mais desencontro, mais ressentimento, sabe? Então, aqui o conselho da justiça com esse rei de ouros é realmente você buscar a razão mais do que a emoção para lidar com os desafios no campo afetivo. Ah, não tô me relacionando, mas tá assim, sei lá, tem essa questão de que eu não tô encontrando uma pessoa que realmente queira, exemplo, que queira se relacionar mais sério. Tá, então esse é o objetivo aqui, falar, peraí, é isso que você quer? Casualidade? Não tô aberta para casualidade, não tô aberto para casualidade. Então eu vou pro próximo. Obrigada, próximo, obrigada, próximo, sabe? Porque tem que estar mais alinhado aqui com o que você quer. E às vezes gera uma armadilha isso. Você fala, tá bom, mas eu quero me relacionar. Então eu aceito a condição. Só que a condição não é favorável para você. Não é nem um pouco favorável. Se for, assim, 50% favorável para você ir pro outro, legal, tá ali no meio termo. Mas se não é favorável, não fique em relações assim, porque não te chega o rei de ouros que tá para chegar na sua vida. Não te chega a diversão que tá para chegar na sua vida. Um relacionamento afetivo legal. Um relacionamento afetivo saudável, divertido, alegre, calmo, amadurecido. Um relacionamento afetivo tranquilo, sabe? Que você tem mais paz do que dificuldade. Então, é ser mais razão, assim, é filtrar, peneirar. Peneirar quem vai entrar na sua vida.
peneirar suas relações. Tem gente aqui que, como eu falei, às vezes amizade, familiares, não é pra você se afastar, mas é você reconhecer e saber que aquela pessoa você não pode ali falar com ela sobre relacionamento afetivo. Não vai te ajudar e pode até piorar a situação, entendeu? Mas outros assuntos você conversa tranquilamente. É só saber identificar quem é quem. Quem que pode ter a troca que você deseja. Temos a lua com o 9 de ouros. Tem aqui autossabote no sentido mais do inconsciente dessa parte emocional que a lua traz, sabe? Às vezes aqui você pode ser muito autoindulgente consigo. Né? Autoindulgente, claro. É consigo. Então, assim, você pode ser indulgente consigo. O que é ser indulgente? É passar um pano, sabe? Passar um pano, assim, que nem esse 6 de espadas tá aqui também, né? Então, assim, você pode passar um pano e falar, mas eu tenho essa dificuldade, a culpa é da minha lua. A culpa é do meu mapa astral. Mas não realmente fazer mudanças com isso, porque tudo bem, pode estar lá no mapa astral, tudo bem. Só que o mapa astral também traz a ferramenta para você ir para a lua na positividade, ir para a lua na luz e não ficar na lua na sombra, entendeu? Então, às vezes a gente se compadece, se acolhe, assim, só que no nível não de um acolhimento saudável que te coloca pra frente, mas num acolhimento do tipo de justificar suas dificuldades, justificar as não mudanças, por exemplo, entendeu? Ou justificar que é difícil demais. É difícil. Mudar é trabalhoso. Mas não é impossível. Tem que tentar, tem que ter consistência, tem que tentar todo dia, tem que estar atento todo dia na mudança que você quer ter, né? Então, assim, tem que ter cuidado aqui com essa lua nesse sentido, porque você pode acabar colocando muito essa culpa no externo ou a culpa em outra situação, que talvez até mereça culpa mesmo, ou mereça um tipo, não culpa não é legal, mas mereça um tipo de responsabilização, mas agora o que te cabe é só você, sabe? Às vezes você vai falar assim, não, a culpa foi da minha mãe que fez isso, da minha mãe narcisista. Tudo bem, a sua mãe narcisista teve uma responsabilidade? Teve. E agora, você já é um adulto, o que você pode fazer? Qual é a responsabilidade que te cabe para não deixar que essa mãe narcisista interfira inconscientemente nos seus relacionamentos? Qual é a parte que te cabe de trabalho, né? Então, quando a gente se torna adulto, a gente tem a nossa parte de trabalho. Nós não somos mais crianças, no sentido de ter alguém que vai falar o que a gente tem que fazer, quando, a hora, como. Porque os pais fazem isso, né? Até a criança ir pegando o ritmo, entendendo que ela tem autonomia. Então, é reconhecer que você é um ser com autonomia e que pode, sim, fazer as mudanças e que pode ir deixando para trás certas coisas que não vão te ajudar a chegar onde você quer no campo afetivo. Não vão te ajudar a ter um relacionamento melhor, não vão te ajudar a encontrar um parceiro legal. Então, vai deixando isso para trás, tanto quanto você conseguir. Eu não tô falando que você tem que estar aqui, tá bom, agora que eu já percebi que eu sou autoindulgente, eu vou me transformar 100% e vou ser outra pessoa. Não é assim, leva um tempo, mas é entender que esse tempo com trabalho consistente vai te levar para mudança. Você não precisa se transformar 100%, às vezes a gente ainda vai cair nas mesmas dores, sabe? E aí é só ter essa percepção mesmo do trabalho diário e que fica bem, fica tudo bem, você pode aqui encontrar esse rei de ouros, essa vivência de rei de ouros com 9 de ouros tão logo, porque tá vindo aqui pra você, tá chegando pra você um relacionamento mais saudável ou então melhorar o relacionamento que você está tendo aí. Tá chegando, mas aí é entender quais são os processos que você tem que agora dar início para melhorar essa situação, tá bom? Essa foi a leitura para o grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas também. E veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E nos vemos na próxima leitura. Até lá!